Bom, gente, hoje é o tipo de dia que eu não venho aqui pra vocês pra descer a lenha no time do Remo depois de uma eliminação, por exemplo, como foi a de hoje, né? O Remo tá eliminado aí, perdeu de 2-0 pro Corinthians e perdeu nos pênaltis e acabou saindo da Copa do Brasil, né? Uma competição que até o presente momento não teve nenhuma zebra. Mas diferente dos nossos vizinhos aí, que também jogaram essa terceira fase, né? Aí o Rival e o Águia, o Remo foi o que menos passou vergonha, eu posso dizer assim. Por quê? Se você pegar o agregado do jogo do Águia, né, Águia e Fortaleza, 8-1 pro Fortaleza no agregado. Rival e Fluminense, 6-0 pro Fluminense. E o Remo foi o único que conseguiu vencer um dos jogos e, posso dizer assim, empatar no agregado e perder nos pênaltis. Mais uma vez, né, a Copa do Brasil, ela nos prega isso. A gente ser eliminado nos pênaltis. O Remo tinha acabado de ser eliminado ano passado pelo Cruzeiro nos pênaltis, onde ficou mais claro uma classificação do que hoje. Hoje o Corinthians foi 100%, né, nos pênaltis, acertou todas as cobranças, e o Remo com o Leonan, que se cagou todo na partida, a gente pode dizer assim, perdeu o pênalti. Mas eu não vou crucificar o Leonan aqui por causa de uma partida horrorosa. Eu vou começar a observar o Leonan nesses jogos grandes, porque nesse jogo contra o Corinthians hoje, ele se comportou como um jogador de Série D, um jogador que não tem mentalidade para jogar no Remo. E isso a gente não pode aceitar. Mas eu não posso aqui também crucificar o cara por uma partida apenas. Mas a gente tem que pensar no seguinte: a gente chegou na Copa do Brasil, poderia ter avançado de fase para as oitavas de final? Concordo com você, acho que poderia. Mas a gente chegou no objetivo que o Remo poderia ter chegado. Na terceira fase da Copa do Brasil, pegamos um time grande, fizemos uma boa renda, fizemos uma partida impecável, que eu acho que o Remo poderia ter matado naquele jogo. Se faz um 3-0 no primeiro jogo, o Corinthians não teria passado hoje, achou um gol no segundo tempo. Um jogo que o Corinthians não conseguia achar, né, brechas no time do Remo, e acabou ali no final do jogo num relaxamento novamente. Já tinha acontecido na Copa Verde, aconteceu de novo. O Remo acabou tomando um gol ali, o Roger Guedes subiu no meio de três zagueiros praticamente do Remo e conseguiu fazer o gol. O Vinícius já tinha feito um milagre antes, salvado ali uma cabeçada do Yuri Alberto, e o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, como vocês sabem, loteria, Corinthians marcou todos os pênaltis, talvez o Corinthians tenha treinado, né, cobrança de pênaltis, não vou dizer que o Remo não treinou, o Remo também provavelmente deve ter treinado, porém, né, o Leonan perdeu a única cobrança do clube do Remo e os demais jogadores do Remo marcaram. Mas o que assim me deixa preocupado é o semblante dos jogadores do Remo na hora da cobrança dos pênaltis. Pode ver o Ícaro, talvez o único que comemorou o gol de pênalti. Você viu o Muriqui, você viu Claudinei, né, o Claudinei. Aí você vê aí também o Show, todos eles com cara fechada, cara de triste, porque não acreditaram no que estava acontecendo. O Remo acabou sendo eliminado, como eu disse para vocês, por um relaxamento da equipe. Em um momento em que o Remo já estava com o jogo controlado. O Corinthians não tinha mais nada para fazer, era só bola alçada na área, cruzamento, bumba meu boi, para tentar fazer o gol. E conseguiu achar o gol. Classificação aí do Corinthians, venceu o Remo por 2-0, placar agregado 2-2. E agora o Remo tem que se focar. E se essa eliminação iria acontecer? Se não acontecesse agora, iria acontecer nas oitavas de final. Como eu disse para vocês, a questão do dinheiro que a gente teria que ter ganho, a gente conseguiu fazer aí nessa Copa do Brasil. Acho que o Remo faturou aí quase 7 milhões, né? Nessa Copa do Brasil. Poderia ter faturado mais, mas agora é focar aí na Série C e principalmente na reta final do Campeonato Paraense. Eu quero apenas aqui deixar um alento, né, à diretoria do Remo, principalmente à presidência. Eu não vou citar o nome do presidente do Remo mais aqui no canal, porque fica na época de eleição, fica parecendo que eu estou fazendo campanha para os outros, criticando ele aqui. Merece todas as críticas do mundo, renovou com bagres como Diego Tavares, como Rai Lopes, como o próprio Rogério, que não vem bem, jogadores que não vêm bem no Remo, que não tiveram motivo nenhum para renovação ou para manutenção de contrato, para aqueles que falam que o jogador já tinha um contrato até o final do ano. O que o Diego Tavares fez no Remo para merecer uma confirmação de contrato até o final da temporada? Hoje ele entrou, uma vergonha em campo, mais uma vez. Não consegue criar nada, nem confusão. Graças a Deus não entrou o Rai Lopes no jogo, porque se o Leonan já estava daquele jeito, imagine o Rai Lopes. E o Rogério também não.
Então, aí vocês me renovam com o Fabinho. Eu não sei se é preguiça de ir no mercado atrás de jogador. Não sei se isso também tem aí um pedido do Marcelo Cabo. Eu sinceramente não sei. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vou repetir isso aqui mais uma vez. O que eu já tinha falado antes. O Remo tem um bom treinador. Hoje o Remo perdeu por vacilo. Por vacilo. O Remo poderia ter saído com a classificação lá de Itaquera. Mas o Remo tem um bom treinador. O Remo tem jogadores diferentes, como Richard Franco, Muriqui, Ícaro, o Shoa. São jogadores diferentes do time do Remo. Porém, nós temos um elenco muito defasado. Nós não temos pontas. Talvez o Jean Silva, talvez. Pedro Vitor é jogador de para reserva. Diego Tavares nem deveria estar nesse elenco. O Rogério não mostrou que veio. Então, o Laranjeiras ainda nem entrou em campo. Então, nós temos que pensar no elenco do Remo. Vocês aí que estão na diretoria do Remo, têm que pensar nisso. Senão, vocês vão colher mais um fracasso nessa temporada. Eu não estou torcendo para isso. Tenho certeza que a maioria dos torcedores do Clube do Remo também não estão torcendo para isso. Porém, se continuar com um elenco, com jogadores no elenco, e vocês não contratarem principalmente pontas, jogadores de velocidade, porque o time do Marcelo Cabo tem uma proposta muito boa de contra-ataque, mas hoje foi visível que ficou faltando esse cara, um jogador de velocidade, para puxar o contra-ataque. Vão ter torcedores que vão falar do Ronald, mas eu não acho que o Ronald está preparado para isso. Eu acho que vocês estão criando muita expectativa no Ronald. Eu, pelo menos é a minha opinião sobre isso. Então, o Remo precisa no mercado trazer pelo menos atacantes. Nós temos um bom treinador. Não sei até que ponto ele vai conseguir sustentar aí a incompetência de alguns. Neutralizar a incompetência de alguns. Mas, pelo menos, nós temos ali... mas foi eliminado da Copa Verde. Foi eliminado da Copa do Brasil. Eram competições que a eliminação deveria acontecer. Poderia acontecer. Eram competições que a eliminação ela poderia acontecer. Ou vocês acham que o Remo tem hoje um futebol para ganhar do Goiás, que meteu 3-1 nesse Corinthians aí? Você acha, na final? O título tá na mão do Goiás, pô. Você pode ter certeza disso. O título tá na mão do Goiás. É só de confirmar dando 2 cacetadas, só isso. E iria acontecer a mesma coisa com o Remo. O Remo hoje, infelizmente, é um time de Série C. Vocês acham que o Remo, pegando qualquer um Flamengo, um Palmeiras, passaria de oitava de final de Copa do Brasil? Com o Corinthians ruim, o Remo não passou. Então, o que eu falo para vocês... O nosso objetivo é o acesso na Série C, porque são competições em que o Remo tem até um nível maior que os demais adversários, principalmente no Campeonato Paraense, em que é o título mais viável do Remo nessa temporada. E não podemos deixar escapar essa oportunidade de título. Nós não podemos deixar escapar essa oportunidade de título. Domingo agora tem um confronto decisivo contra o Cametá, nada está definido ainda. O Cametá aí vai jogar fechadinho em Belém, acho que não vai não o jogo, né? Vai jogar fechadinho e vai buscar o resultado. Então nós temos que ter essa mentalidade também. Bom, gente, é a minha opinião de hoje do jogo. Eu não vou fazer notas e análises para mim hoje aqui, tá? Para mim, como eu disse para vocês, eu aceito, não que eu me conforme com a eliminação. Não vou ficar aqui igual um doente, um lunático aqui, romantizando humilhação, derrota de 6-0 no agregado. Não vou fazer isso aqui não. Mas, como eu disse para vocês, eu aceito, mas não me conformo com a eliminação do Remo, porque eu nunca vi assim uma classificação, assim como ano passado também no Cruzeiro, né? Classificações tão perto que o Remo deixou escapar. E grana também, né? Talvez pelo trabalho que tem sido feito, né? Talvez pelas pessoas que estão lá no Remo, né? Talvez não mereçam tanto dinheiro, porque tá caindo, tá pingando dinheiro na mão do Remo e o Remo não tá sabendo fazer, não tá sabendo o que fazer com o dinheiro. Tem que contratar para pensar já no que. Se você, meu querido amigo presidente da atual gestão que está aí, quer ser reeleito no final da temporada, quer reeleger o seu amigo aí, que eu acho que deve ser o vice-presidente que deve vir, invista nesse time. Traga peças importantes. O Remo não está preparado para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O elenco do Remo é defasado. E isso não é porque foi eliminado pelo Corinthians. Eu vinha falando isso. Tem torcedor que me critica por isso. Eu venho falando, eu não estou aqui torcendo contra, muito pelo contrário.
Eu quero sim que vocês acertem, que vocês consigam devolver o Remo para a Série C. Se eu tiver que cobrar aqui, criticar, eu vou fazer isso. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer um início de Série C tranquilo. Uma Série C, uma classificação que venha de maneira tranquila na competição. Depois no quadrangular é outra situação. Nós sabemos que a camisa pesa também nesses momentos. Assim como hoje a do Corinthians pesou. Então, a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Deixa aí seu comentário sobre o jogo, suas notas aí, o que você achou da partida, tá? Muito obrigado pela participação de vocês aí mais uma vez. A gente acreditou até o fim, vamos acreditar, vamos continuar acreditando no Remo. A temporada não acabou, não acabou. A gente tem que pensar sim que o título paraense é o único título, assim, na minha opinião, viável, que o Remo não pode deixar escapar nessa temporada. E temos que pensar aí no acesso na Série C. Quem sabe futuramente também no título, né? Mas por enquanto é montar o elenco e preparar o elenco para a Série C. Então é isso, até amanhã, até no vídeo de amanhã, das informações aí.